Então agora vamos iniciar aqui na página 244 do livro Richard and James, certo? Introdução aos circuitos elétricos, edição 7. Capacitores em série e em paralelo, certo? Então a gente já viu aí sobre os nossos capacitores, como é que funcionam os nossos capacitores e tudo mais. E aqui eu vou estar falando sobre os capacitores em série e em paralelo, como é que a gente vai estar lidando com isso aí, tá certo? Então, primeiramente, eu quero que você imagine o seguinte, certo? Eu quero que você imagine um circuito e esse circuito ele tem uma fonte de corrente, certo? E que ele tem aqui um capacitor, aqui outro capacitor em paralelo com ele, tá certo? E aqui outro capacitor em paralelo com ele. O que é que vai acontecer? Eu quero definir a minha corrente, certo? Eu quero definir a minha corrente. Eu sei que aqui eu tenho uma corrente que eu posso chamar de I1, aqui eu tenho outra corrente que eu posso chamar de I2 e aqui eu tenho outra corrente que eu posso chamar de I3, certo? E aqui eu tenho essa corrente entrando que é a minha, vou chamar de IT, que é o meu I total. Então o que é que acontece? A gente sabe que a corrente no capacitor, na realidade, ela é I é igual a C vezes TV dt. Perceba que a tensão nesse capacitor aqui, ou a variação de tensão nele, é a mesma, tá certo? Então, a gente tem uma capacitância aqui C1, uma capacitância aqui C2 e uma capacitância C3. Então, o que é que acontece? O meu I de 1 ele vai ser isso aqui, ao passo que o meu I de 2 ele vai ser isso aqui, ao passo que o meu I de 3 ele vai ser C3 vezes dV dt, certo? Então o que é que acontece? A gente sabe, né, por Kirchhoff de capítulos anteriores, que se eu usar aqui o LKC, ou seja, lei de Kirchhoff das correntes, eu vou ter o seguinte, que o meu I de T, certo? O meu I de T que está entrando no nó, ele vai ser igual à soma, né, dessas três correntes aqui, I1, certo? Então eu já vou colocar aqui o meu I1 mais o meu I2, certo? Mais o meu I2 mais o meu I3, certo? Então deixa eu só colocar o sinal de mais aqui. Então quem vai ser o meu I1? A gente sabe o seguinte, que o meu dV dt ele é igual, né? Porque a tensão nos capacitores aqui são iguais, tá certo? Então a gente pode colocar o dV dt em evidência. Então se eu colocar o dV dt em evidência, isso vai ficar assim, certo? Então o que é que acontece? Eu também tenho a minha capacitância aqui, certo? Que vamos dizer assim, seria a capacitância total. Então, quando eu coloco os meus capacitores em paralelo, certo? Eu somo as minhas capacitâncias. E eu posso considerar um circuito, certo? Onde ele tenha apenas um capacitor, vou considerar esse mesmo circuito aqui, com essa mesma fonte de corrente, mas agora ele tem um capacitor onde a minha capacitância desse capacitor ela é C1 mais C2 mais C3, tá certo? Então, quando eu tenho capacitores em paralelo, o que é que acontece? Eu simplesmente somo as minhas capacitâncias, certo? E o meu C3, o meu CT, ou seja, a minha capacitância total, nada vai ser mais de que a soma das minhas capacitâncias de cada capacitor, certo? A gente pode fazer uma coisa análoga, no entanto, agora a gente vai, para isso, utilizar uma fonte de tensão. Então, digamos que eu tenho uma fonte de tensão e agora os meus capacitores eles vão estar em série, tá certo? E a gente vai ver o que é que acontece quando nós temos aqui os nossos capacitores em série. Da mesma forma que eu tenho C1, tenho C2. Perceba que isso pode ser estendido para vários capacitores. Eu posso colocar 1 milhão aqui se eu quiser, entendeu? Não importa se é 1, 2 ou 3, mas tem que ser mais de um, né, evidentemente, para a gente poder estar fazendo aqui a nossa associação em série e em paralelo para ver a nossa capacitância total. Então o que é que acontece? Perceba agora que a nossa corrente vai ser a mesma, tá certo?
No entanto, as tensões não, porque obviamente eu tenho capacitâncias diferentes. Então aqui eu vou ter uma tensão V1, aqui eu vou ter uma tensão V2 e aqui eu vou ter uma tensão V3, certo? No entanto, a nossa corrente, evidentemente, sempre ela vai ser a mesma. A gente sabe também, certo, que a nossa tensão no capacitor, certo, ela é igual a 1 sobre C, certo, vezes integral, vou colocar aqui de TO a TO mais 0, TO mais T, que eu sempre gosto de fazer isso, vezes o meu I, certo, o meu I dt, mais um VO inicial. Esse VO inicial é, porventura, alguma tensão inicial que tinha, que tem, ou que, né, que tenha no capacitor aqui, mas eu não vou considerar porque eu sei que nesse caso aqui eu vou considerar que todos eles estão descarregados, tá certo? Então o que é que acontece? Ah, eu vou simplesmente fazer a lei de Kirchhoff novamente e eu vou somar essas três tensões e vou dizer que pela lei de Kirchhoff, né, a soma de V1 mais V2 mais V3, ela vai ter que ser igual ao meu V total aqui, tá certo? Então, eu vou dizer que aqui é o meu V1, certo? E aqui é o meu I1, o meu V2, né? Ele vai ser igual a isso aqui. Deixa só antes eu colocar aqui C1. O meu V2 ele vai ser igual a isso aqui, certo? Porém, obviamente, onde tem um aqui eu vou colocar 2, aqui 2 também, aqui 2 também. E o meu V3, tá certo? O meu V3 ele vai ser igual a isso aqui, só que obviamente eu vou colocar aqui C3, certo? Lembrando que aqui é 2 e aqui I3 também e aqui V3. Então o que é que acontece? Eu sei que o meu V total, certo? Pela lei de Kirchhoff agora LKT, que é a lei de Kirchhoff das tensões, que ela me diz que as tensões na malha, né? O somatório das tensões na malha tem que ser igual a zero. Então o meu V de T, tá certo? Ele vai ser igual ao meu V1, colocar aqui, certo? Mais o meu V2, colocar aqui, certo? Vamos só apagar aqui, mais o meu V3 e ele já está aqui. Perceba que existe uma semelhança muito grande na questão dos capacitores, associação em resistores, certo? Eu tenho também gravado aqui no nosso canal do Desbrava aqui, na parte de conceitos de eletricidade. Se você quiser, você pode estar dando uma conferida na associação de resistores também. Então o que é que acontece? Eu já havia dito que essa nossa corrente aqui, I de T, certo? Ela vai ser igual. Então o meu I1, certo? Vou chamar aqui agora de I bola, vai ser igual ao meu I2, que é a mesma coisa aqui, I bola. Em vez de eu chamar de bola, eu vou chamar só de I, tá certo? Eu vou colocar I bola porque eu tô com preguiça de apagar aqui, mas tudo bem. Então, o que é que vai acontecer? A gente simplesmente vai colocar aqui agora em evidência, tá certo? A nossa integral de TO a TO mais, de TO mais T a TO de T. E se eu colocar isso em evidência, isso vai ficar assim, tá certo? Então, assim como os nossos resistores, eu vou ter que fazer com os nossos capacitores. Ou seja, a gente sabe que um resistor, certo? Eu tenho um resistor aqui. Quando eu tenho um resistor em paralelo, certo? Eles vão fazer o seguinte: eu tenho R1 e R2, então vai ser R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2, tá certo? Então a mesma coisa eu vou fazer com os nossos capacitores, né? Eu poderia ter 3 resistores também e tal, mas aqui eu tenho só 2. No entanto, o capacitor é o inverso, né? Vamos supor que eu tenho aqui um capacitor e agora eu tenho apenas 2 capacitores, onde aqui eu tenho um C1 e aqui eu tenho um C2 e eu quero fazer a associação deles para transformar em apenas um capacitor único. Teoricamente, claro, eu vou fazer C1 vezes C2 dividido por C1 mais C2. É a mesma coisa dos resistores. A gente vai estar vendo isso com as bobinas também mais adiante, tá certo? Então, como é que vai ficar isso aqui? Isso aqui vai ficar o seguinte. Então, eu posso estar aqui tirando, né? Posso fazer por vários métodos, mas eu vou tirar o MMC, certo? Aqui de 1 sobre C1, certo?
C2, perdão, o MMC de C1, C2 e C3. Então vou colocar aqui C1, C2 e C3, certo? Eu sei que o MMC de C1, C2 e C3 nada mais é de que C1 vezes C2 vezes C3, tá certo? Então eu divido aqui, isso dá 1, certo? Qualquer dúvida sobre MMC, você dá uma pesquisada, tá certo? Para você que pensou, aqui no nosso canal a gente também tem, não, não tenho, ainda não tenho não MMC. Então eu vou dividir pelo primeiro, ou vou dividir pelo meu denominador e multiplicar pelo meu numerador. Então isso vai ficar C2 vezes C3, certo? Mais C1 vezes C2 vezes C3 dividido por C2 dá C1 vezes C3. Então eu vou colocar C1 vezes C3, tá certo? Isso aqui mais, certo? Até porque tem milhares de vídeos de MMC aí, eu não vou ficar gravando isso. Eu gosto de gravar coisas que ainda não existem, assim, né? Agora ficar gravando isso, C1 vezes C2 vezes C3 dividido por C3 dá C1 vezes C2. Então isso aqui vai ser C1 vezes C2 e todo mundo dividido por C1 vezes C2 vezes C3. Então na realidade isso aqui vai ser a minha isso aqui vai ser igual à minha capacitância total, certo? Então eu posso simplesmente redesenhar o circuito aqui, vou fazer de outra cor, certo? Onde aqui eu tenho agora apenas um capacitor, sendo que a minha capacitância é essa aqui agora, tá certo? Eu vou só fazer o MMC aqui com dois capacitores, tá certo? Só para mostrar para vocês que é assim que a gente faz com os resistores e com os capacitores. Então eu disse que se eu tenho dois capacitores em série, seria o meu C1 vezes o meu C2 dividido por C1 mais C2. A gente poderia fazer isso também com o MMC, né? Considerando que eu tenha agora apenas dois capacitores aqui, certo? O que é que vai acontecer? MMC de C1 e C2, certo? Foi até bom eu fazer isso aqui, porque na verdade eu me passei uma coisa aqui, certo? Isso aqui vai ser igual ao meu capacitor, a minha capacitância total, se eu tivesse dois capacitores. Mas agora vamos fazer o MMC e corrigir esse erro, tá certo? Aqui, agora aqui, né? Eu falei, vamos tirar o MMC de C1 e C2, isso aqui ficaria C1, C2, tirando o MC, daria C1 e C2, dividiria aqui, ficaria 1. Então vou pegar C1 e C2, dividir, deixa eu só colocar assim, 1 dividido por C1 mais 1 dividido, aqui no caso, né? Por C2. Então vou pegar C1 vezes C2 dividido por C1. Então isso aqui vai ficar C2, certo? Isso vai ficar C2 mais C1 vezes C2 dividido por C2, C1, certo? Dividido por C1 vezes C2. Mas o que é que acontece? Obviamente, esse foi o resultado que deu com três capacitores quando a gente fez da mesma forma, certo? Só que obviamente isso aqui é igual a 1 sobre a nossa capacitância, certo? Porque nossa própria fórmula aqui da integral, eu tenho 1 sobre a capacitância vezes integral de I de t, né? Então, obviamente, eu estou considerando 1 sobre a capacitância, tá certo? Então, o que é que acontece? Basta inverter isso aqui e vai ficar igual a isso aqui. A mesma coisa eu faço com os três lá que eu havia feito, tá certo? Aqui agora, quando eu fiz com três capacitâncias, eu tinha aqui mais um sobre C3. E aí o que ficou faltando fazer foi só inverter, tá certo? Então eu vou pedindo desculpas e aí você simplesmente vai inverter lá. E ao invés de ficar C1 mais C2 dividido por C1 vezes C2 a minha capacitância eu vou inverter. Então se eu inverto isso aqui, eu passo um para baixo e aqui o C para cima. Então eu vou passar aqui o C1 vezes o C2 para cima e o C1 mais o C2 para baixo, tá certo? Espero que eu não tenha causado confusão. Eu só não vou fazer de novo porque eu acho que realmente não existe necessidade, isso é algo bastante simples, tá certo?
Então, na página 245, nós temos aqui o exemplo 7.41, capacitores em paralelo e em série, certo? Aí ele diz o seguinte, determine a capacitância equivalente do circuito da figura 7.45, onde seria essa figura aqui, certo? Para C1 igual a C2, que é igual a C3, ou seja, o nosso C1 vai ser igual ao nosso C2, que também vai ser igual ao nosso C3, e todos eles vão ser igual a 2, todos eles vão ser iguais, né, a 2 milifarads, certo? Então, o que é que acontece? Eu só esqueci de colocar aqui, mas aqui eu tenho a minha tensão, tá certo? Que eu vou chamar de V1. Eu tenho a minha tensão aqui, positiva, negativa, que eu vou chamar de V2. E eu também tenho a minha tensão aqui, positiva e negativa, que eu vou chamar de V3, certo? Isso estava embutido na figura, só que eu esqueci de colocar, tá bom? Então ele diz o seguinte, V1 de 0, certo? V1 de 0, ou seja, V1 no tempo 0 vai ser igual a 10 volts. V2, V2 no tempo 0, certo? V2 no tempo 0 vai ser igual a V3, certo? No tempo 0 também, que vai ser igual a 20 volts. Evidentemente, né? Daqui para cá, se os dois estão em paralelos, eu tenho 20 volts aqui, certo? E daqui para cá, eu tenho quanto? Tenho 10 volts, certo? Perceba que daqui para cá eu tenho 10 volts. Então perceba que o circuito, né, é 10 volts mais 20, então evidentemente o meu VS é igual a 30 volts aí pela nossa lei de Kirchhoff, certo? Então o que é que ele quer saber? Ele quer saber a capacitância equivalente do circuito, ou seja, a gente vai fazer um circuito apenas com um capacitor equivalente, tá certo? Eu sinceramente não sei porque essa questão deu esse negócio de V1, V2, V3 e tudo mais, mas tudo bem, né? Então é o seguinte, eu tenho aqui nossos dois capacitores aqui, tá certo? E nós sabemos que ele tem a capacitância igual a 2 milifarads. Então eu vou chamar aqui, como o livro chamou, de CP, certo? A equivalência desses dois capacitores. Então 2 milifarads, né? Como está equivalente ou em paralelo a gente soma. Então 2 milifarads mais 2 milifarads vai dar 4 milifarads, certo? Então o que é que acontece? Eu posso fazer aqui um circuito agora. Deixa eu só não apagar essa informação aqui, que a capacitância vale 2, certo? Eu posso fazer um circuito aqui agora, e esse circuito ele vai ficar assim. Onde aqui eu tenho o meu C1 e aqui eu tenho o meu CP. Sabendo que o C1 é 2 milifarads e que o meu CP agora é 4 milifarads. Então a gente só precisa fazer o seguinte. Agora vamos determinar o nosso CT, tá certo? O nosso CT é a nossa capacitância total. E nós temos dois capacitores em série, então a gente vai fazer 2 mili vezes 4 mili dividido por 2 mili mais, mais 4 mili, certo? A gente sabe que 2 mili mais 4 mili vai ser igual a 6 mili, certo? Então posso cortar isso aqui com isso aqui. 2 vezes 4, 8. Então eu vou ter 8 sobre 6 milifarads, né? Então 8 sobre 6 milifarads vai ser a minha capacitância total, tá certo? Então o nosso circuito equivalente, ele vai ser esse aqui. Eu tenho aqui uma fonte, certo? Tenho aqui o meu capacitor, onde essa capacitância é o meu CT, que é igual a 8. Eu posso até estar fazendo aqui 4 sobre 3, dividir 8 por 2, né? Simplificar aqui, milifarads, tá certo? Eu realmente não sei porque a questão forneceu essas questões do 20 volts e tal, não sei o que. Isso realmente não era necessário, tá certo? Logo depois disso aqui, existe o exercício 7.41, certo? Eu já falei que esses exercícios, eles têm a resposta e são simplesmente exercícios que você pode estar treinando e fazendo. Qualquer dúvida, deixar aí nos comentários, mas eu não vou resolvê-los porque com todos os nossos exemplos resolvidos é possível resolver tranquilamente
esses exercícios tranquilamente, tá certo? Ah, ok, agora vou fazer um vídeo extra aqui que não tem no livro, tá certo? E eu vou fazer um vídeo sobre, porque a gente viu, na realidade, viu muita teoria, né? Esse livro é bastante teoria. E eu queria apresentar pouquinho, né, do que eu conheço aqui da parte prática, pouquinho mesmo, tá? Do que eu conheço aqui da parte prática, tá certo? Porque eu acho isso bastante interessante. Então, o próximo vídeo vai ser um vídeo extra, tá certo? Que a gente terminou aqui no capítulo 7 capacitores, a gente vai entrar em indutor, mas eu vou fazer um vídeo extra aqui falando sobre para que é que serve realmente os capacitores, né? Nos circuitos elétricos. Se você gostou aí, dá um joinha, favorita aí, tá certo? E compartilhe o vídeo aí com pessoas que com certeza estão querendo aprender assim como você, certo? E eu espero que esse conteúdo ele seja satisfatório, tá certo? Para você.